ao lançamento. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu estou hoje com uma convidada especial. A minha mentorada é advogada de direito de família, é mãe, é avó também? É É avó também. avó também, de Uau! 3 lindas princesas. Três lindas princesas. Está aqui ao meu lado a doutora Flávia Manzano. Tudo bem, doutora? Tudo bem, doutora, é um prazer estar aqui, eu agradeço essa nossa conversa, essa oportunidade, vamos ver se podemos ajudar aí os nossos ouvintes, não Olha, a é? gente pode ajudar muito essas pessoas. Elas Que estão bom, sedentas por que conhecimento. bom. Mas antes de eu te fazer perguntas, que eu sei que você é uma grande referência no direito de família. Essa área, família, ela veio, sempre acompanhou a sua vida, tem relação com a história da sua família? Sempre Doutor buscou justiça nessa doutor área? Paulo, toda a nossa escolha profissional tem a ver com uma dor que nós já vivemos. E eu vivi essa dor dentro da minha história familiar. Há pouco Uhum. tempo nós tivemos a oportunidade de lançar um livro em coautoria, onde nós abrangemos 5 gerações de mulheres da minha família. Então, nesse livro, nós contamos um pouquinho, e sempre as nossas escolhas têm a ver com as dores que foram vivenciadas, se não por nós pessoalmente, mas pelas gerações que nos antecederam. Sim, tem a ver. Tem a ver. E essa questão de família, né, Flávia, é algo que é muito importante, embora a maioria das pessoas não tenham sido treinadas para a importância disso, né? E você hoje, até sendo avó, mãe, o que que você diz hoje, assim, para alguém que está buscando constituir uma família, construir esse pilar, né? Doutor Paulo, eu diria para quem está buscando constituir uma família, que se faça uma pergunta específica. Por que é que eu quero me casar? Vou usar a expressão casamento, embora saibamos que a união estável hoje tem praticamente os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Por que é que eu vou me casar? Se a resposta for para ser feliz, eu diria não se case, porque a resposta adequada para a felicidade é para fazer o outro feliz. Quando nós começamos uma família, constituímos uma família, preocupados em fazer o outro feliz, isso funciona bem melhor. Nossa, que afirmação interessante essa. Nunca tinha ouvido. E tem razão. Sim, Eu porque casado há 15 anos faz sentido. é, doutor, é. O casamento Para o outro exige ser feliz. fazer o outro feliz. Quando nós estamos dispostos a fazer o outro feliz, doutor, Uhum. todas as coisas fluem melhor. Porque o que é que nós temos na expectativa dentro da nossa família? Termos proteção, termos segurança, termos estabilidade. E quando nós temos um cônjuge, um companheiro preocupado em nos dar essa estabilidade, a família se fortalece como um todo, até porque os filhos percebem essa segurança e essa harmonia. Direito de família é pensar em tudo isso, orientar antes do casamento, verificar se há ou não necessidade de um pacto pré-nupcial, que nós chamamos o prenup, porque isso também estabelece, especialmente em famílias que tenham um poder aquisitivo muito alto, é necessário estabelecer todas as condições para que ninguém se sinta lesado, que não haja risco, para que haja uma segurança até para aquelas famílias empresárias, para não haver problema depois. Porque nós não imaginamos a influência, o acerto ou o desacerto que pode ocorrer até considerando níveis empresariais quando não há essa preocupação. E um ponto importante dessa sua fala, doutora, precisa ser orientado. A grande realidade é que as pessoas não são instruídas pelos pais e isso vai virando uma corrente infinita, né? O avô não orientou o pai não orientou o filho e assim vai seguindo. Exato. É uma cultura do país, né? Não ter essa orientação. É, o brasileiro ele nem se prepara para a constituição da família. E uma Uhum. outra etapa que nós destacamos ser muito importante, não se prepara para a sucessão. Fica imaginando que ela nunca vai ocorrer. Se dedica tanto ao lado empresarial, a cuidar de todos os trâmites, fazer um grande desenvolvimento empresarial, que não se preocupa no legado que vai deixar.
pode deixar tudo muito organizado, como pode deixar uma fonte de problemas para os herdeiros, para os sucessores. E há quantos anos você está nessa área? Quantos anos você está ajudando as pessoas nessa área? Olha, são quase 40 anos de 40 anos. advocacia. Quase Uau! 40 anos. E amo o que eu faço, doutor. Faço realmente com Uhum, paixão. Para se advogar na área de família, não basta apenas o conhecimento técnico, não. uhum, É necessário que exista um pouco de psicologia, de delicadeza de alma para uhum, compreender a dor do outro. Quando eu uhum. recebo uma família para orientar no escritório, para tutelar, Sim. nós, primeira coisa, verificamos o que está acontecendo. E a pergunta seguinte é: como é que estão os filhos, independentemente da idade? Os filhos sempre são impactados por um problema nessa seara da família. Então, Uhum, independentemente de eu estar sendo contratada por um lado ou por outro, eu sempre vou procurar tutelar e proteger os filhos. Por quê? Porque conforme a condução do profissional, é necessário que o profissional esteja alinhado com os valores da família, uhum. porque senão destrói os filhos, causa danos irreparáveis ou dificilmente reparáveis. É verdade. É verdade. Os meus pais divorciaram 2 vezes e eu vejo a sequela que ficou em alguns irmãos meus, né. E os que não fi que sempre haverá sequelas e você trata hoje através da mentalidade. Doutora, 40 anos de atuação. Nossa, processo físico, digital e agora com IA. Verdade. Mudou muitas leis dentro dessa área? Doutor, mudaram as famílias, as estruturas familiares, os valores da nossa sociedade também mudaram, Uhum, mas o que não mudou foi a sensibilidade, o desejo de ser amado por cada um dentro da família. E mais do que isso, o desejo de ser respeitado. E aí também entra uma outra área que nós atuamos, ou seja, da violência. E é um hum, tema delicado, mas que precisa ser trazido à baila e enfrentado, porque nós temos a violência física, que é a mais comum de nós uhum, ouvirmos falar, mas nós temos a violência psicológica, emocional e até mesmo a violência patrimonial. Daí o doutor pode me perguntar, mas qual é a mais importante? uhum. Qual é a que destrói mais o ser humano? Todas, doutor, todas. Todas, né? Nós precisamos cuidar, talvez a menos grave em termos de repercussão, embora seja inadmissível, seja a violência física. Porque, com a violência física, há o tratamento médico, há o tratamento psicológico ali, e aquela sequela pode ser mais facilmente curada. Mas a violência emocional, psicológica, aquela que vai destruindo aos poucos quem está ao lado, minimizando a sua potencialidade, Uhum, desvalorizando, ou seja, a pessoa fica num estágio que ela não sabe mais quem ela própria é. É uma violência muito uhum, mais delicada, profunda e difícil de tratar. E a uhum, violência patrimonial é aquela em que a parte que quer lesar o outro lado começa a esvaziar o seu patrimônio para uhum. simular que está em dificuldade financeira e com isso não fazer a partilha. Nós também cuidamos com muita atenção desse aspecto da violência patrimonial, Por que tantas famílias brigam por herança? porque não houve o cuidado de se fazer um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial e sucessório, que tem inúmeras vantagens, doutor. A primeira delas é estabelecer a paz familiar na hora que acontece a sucessão. Nós sabemos o amor que nós temos pelos nossos ascendentes, mas nós não avaliamos o impacto da falta deles. Quando ocorre a falta, digamos, do Uhum, patriarca, da matriarca, muitas vezes há uma total desestruturação da família. Então, nós uhum, devemos estar atentos com isso. Qual é a forma de proteger esse legado? É justamente organizar antes que o problema surja. E quanto antes isso ocorrer, melhor para todos. Como é que nós fazemos esse planejamento patrimonial?
Nós ouvimos, no caso, o patriarca, a matriarca, que é o titular, é quem construiu aquele legado. Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? E daí, partindo da vontade, nós vamos examinando todas as Uhum. situações. Hoje nós temos as famílias que são reconstituídas, então, por vezes, não é apenas um casamento e filhos do primeiro casamento, mas existem também os filhos do segundo, existe o cônjuge do segundo, às vezes até o terceiro, né? Uhum. Então, nós trabalhamos com esse mosaico de emoções, de situações, de interesses, para tentar fazer a distribuição sempre conforme a lei, da maneira mais justa e Uhum. adequada para pacificar aquela família, doutor. Existe um passo a passo para esse planejamento? Ele leva muito tempo? Ele é rápido? Isso depende do que está envolvido, do montante do patrimônio e da complexidade das relações envolvidas naquela família. Não há uma fórmula única. Nós temos planejamentos patrimoniais que Uhum. levam cerca de 2 meses e alguns outros que nós precisamos de um pouco mais de tempo, Uhum. especialmente quando envolve valuation, que seriam as avaliações das empresas. O que está envolvido ali? Porque às vezes o patriarca deseja deixar para um dos filhos algo em pecúnia, algo em dinheiro, Uhum. uma coisa mais aferível. E outro deixa cotas de uma sociedade. Como é que nós vamos saber se essa divisão está justa ou não? Depende de uma valuation, e isso demora, às vezes, até mais de 6 meses, dependendo da complexidade. Doutor, essa área de planejamento patrimonial não existe uma fórmula única. Nós vemos Uhum. aí na internet, está muito na moda a holding, né? Ai, todo Sim. mundo quer fazer holding. Mas não é a holding que vai solucionar para todos os casos. Nós temos que fazer uma análise detida, ouvirmos o que aquela família deseja e o que ela precisa para dar cumprimento à lei e fazer algo muito harmonioso em termos de sucessão. Uhum. Porque nós sabemos que é algo que não sabemos quando vai ocorrer, mas com certeza a sucessão Uhum. ocorrerá um dia. E quais erros destroem a família na hora da sucessão? Alguém, um dos herdeiros, se sentir preterido, injustiçado e, doutor, por incrível que pareça, essas sequelas por vezes vêm da Uhum. infância. Aquele filho que sempre se sentiu preterido, ou aquele filho que acha que o irmão sempre foi o protegido. Uhum. Então, isso é muito comum. Nós já tivemos casos no escritório, doutor, onde eram apenas 2 herdeiros, 2 Uhum. apenas, e um patrimônio muito expressivo. E um dos herdeiros, que era bastante acessível, dava toda a preferência para que o outro escolhesse os bens que preferia compor Uhum. o seu quinhão. O outro não conseguia escolher. Doutor, foi um inventário longuíssimo. Por quê? Porque não se conseguia fazer com que aquele que se sentia preterido, ele não poderia imaginar levar um prejuízo de qualquer natureza. E Uhum. mesmo oferecendo bens para que ele escolhesse, ah, não, mas se de repente na hora que eu for vender, eu aferir, eu obtiver Sim, menos valor do que o meu irmão. Então, doutor, essa área muito. é tão delicada, e o profissional precisa ter essa sensibilidade para conduzir isso da melhor forma possível, para trazer a pacificação nas famílias. E no Brasil, Flávia, nós temos um alto índice de divórcio e construção de mais de um casamento. Então, como que fica no caso de um segundo casamento e filhos terceiros na hora da sucessão? Exatamente, nós devemos, mais recomendável ainda, doutor Paulo, Uhum. nós temos esse cuidado do planejamento. Nós temos diversos casos no escritório que é exatamente a hipótese prática. Tem Uhum. um primeiro casamento com filhos do primeiro casamento e depois ocorreu o segundo. Às vezes os filhos do segundo casamento ainda são pequenos, são menores. Então, em tendo cautela de se organizar isso, quando acontecer a sucessão, tanto o novo cônjuge quanto os filhos podem ser totalmente amparados sem praticar nenhuma injustiça com nenhum dos filhos. E quanto a impostos, planejamento sucessório é para pagar menos impostos? Doutor, isso é apenas um dos aspectos para Uhum. reduzir a carga tributária, ou melhor, aplicar uma carga tributária mais justa.
Porque se nós não nos organizarmos em termos de planejamento, a carga tributária será sim bem maior. Tem muita diferença na prática? Ah, tem diferença, doutor, tem diferença porque se nós imaginarmos, não é apenas a carga tributária de forma absoluta, mas todos os encargos de um inventário são custas, Uhum, por vezes custas judiciais, honorários advocatícios. Depois, quando os bens ficam em condomínio, ou seja, ficam vários titulares sobre um determinado bem, quando não há uma partilha amigável, o que que acontece? Todos ficam donos de vários bens uhum. e aquilo pode ser necessário chegar ao ponto de se levar a uma asta judicial, uma venda judicial. E com isso, qual é o prejuízo? Cerca de até 40%, 50%, doutor. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a organizar isso para que tudo seja mais suave. Me parece que hoje é possível encerrar o inventário independentemente do pagamento de TCD, isso procede? É, procede sim, existe agora Aham, uma norma em relação aos inventários mais simples, que não há uhum. necessidade de fazer o pagamento de toda a tributação. Nós podemos postergar isso para o momento do registro, que é mais justo, né, doutor Que é Paulo? mais justo. Ok. Se você vê alguma consequência disso ou ficou benéfico? Não, eu vejo isso como algo benéfico, porque muitos inventários eram eternizados por essa questão. Então, Sim. hoje nós temos a possibilidade de evitar esse contínuo postergar de término. E quais são os sinais que a pessoa tem que se atentar para buscar uma assessoria especializada hoje? A pessoa tem patrimônio, tem imóveis, tem família, quer proteger os seus filhos, os seus netos, quer organizar a sua empresa, tem empresa, não quer que a empresa sofra um abalo, um prejuízo quando o titular faltar? Essas são questões que são importantes. As pessoas se organizarem quando elas percebem que ainda não refletiram sobre o que vai acontecer quando aquele patriarca, aquele titular dos direitos faltar, está na hora dele parar e dizer: não, espera um pouquinho, eu trabalho, eu tenho a minha agenda comprometida, extremamente ocupado, mas nós não sabemos a hora que pode acontecer a sucessão. Então é importantíssimo priorizar isso. E é prática, Flávia, algo que eu vou te perguntar agora. Por que que as pessoas evitam falar de sucessão? Porque nós no Brasil morremos de medo da ideia da morte. Veja, e não é a morte, nós queremos deixar um legado organizado, para que nossos filhos estejam totalmente estruturados, tenham valores na mão, não passem por situações desconfortáveis quando ocorrer o falecimento daquele titular. O brasileiro, ele nem mesmo gosta da ideia de fazer testamento. Ele imagina que ao fazer testamento, ele está Aham. aproximando, chamando a morte. Isso não tem qualquer. Veja, na Europa, qualquer pessoa, assim que tem patrimônio mínimo, já faz, o testamento já é cultural. Mas aqui no Brasil, às vezes, grandes empresários com patrimônio vultoso falam em fazer testamento. Ai, não, de repente eu estou chamando alguma coisa. Não está chamando nada, você está organizando o seu. O que, que você quer deixar para sua família? Você quer deixar problema ou você quer deixar solução? Você quer deixar um legado que pode chegar até os seus netos, os seus bisnetos? É questão de uma maturidade em termos Sim. espirituais e emocionais, porque todos nós vamos deixar. E veja, nós vemos hipóteses de grandes empresários, e isso eu posso citar porque saiu na mídia, por exemplo, a Bílio Diniz. A Bílio Uhum. Diniz tinha mais de um casamento, Uhum. filhos de mais de um casamento, deixou tudo absolutamente organizado. Né? Nós ouvimos a viúva Uhum. dele falar: olha, não houve qualquer atrito, não houve qualquer problema. Por quê? Um homem inteligente, com visão, que sabia que mais cedo ou mais tarde essa sucessão ocorreria e organizou tudo de forma que todos os filhos se sentiram protegidos, amparados e respeitados. Esse é um planejamento patrimonial bem feito. Parabéns. E por onde hoje uma pessoa que tem imóvel, algum patrimônio, ou que está em crescimento, deveria começar? Como que eles deveriam começar? Olha, eles podem procurar um profissional da confiança deles que trabalhe Hum, nessa área de planejamento patrimonial e sucessório, para que possa avaliar
como é a situação, qual é o desejo e efetivamente ser orientado. Tem que, digamos, fazer uma consulta inicial Uhum. para poder aferir, pedir talvez uma abordagem mais ampla conforme a situação da família, para organizar essa sucessão, para que haja, com essa cautela, se deixar apenas um bom legado e não problema, dificuldade ou briga, motivo de briga. É verdade. Os brasileiros gostam de fazer testamento também, né, Flávia? Pois Testamento resolve? Pois ajuda muito e em muitas situações é, digamos, um dos caminhos, é um dos instrumentos. Eu vou só não fazer uma correção, mas uma observação: o brasileiro não gosta de fazer testamento, ele tem receio, mas já há uma consciência muito grande, através até dos próprios profissionais, orientando que em algumas hipóteses é aconselhável fazer o testamento, especialmente quando a pessoa fica receosa em transmitir para os seus herdeiros, ainda em vida, aquele patrimônio que ele tem. Se bem que nós temos diversas ferramentas, diversas estruturas que permitem uma transmissão ainda em vida, com total segurança e controle do patriarca, da matriarca. Muito bom, minha amiga, muito bom. Tem várias perguntas aqui para você, porque é um assunto polêmico, né? O brasileiro está acostumado a buscar crescimento e não se preparar, tá buscando casamento e não dando certo e casando de novo. E esse assunto seu é muito importante para as pessoas. Hoje, qual é um exemplo prático que você traz que apareceu no seu escritório e que te fez até repensar na vida? Se fosse, nossa, a pessoa fez isso, chegou num caminho, mas é que ela acabou errando. Doutor Paulo, eu me recordo, isso já tem alguns anos. Eu recebi no meu escritório uma companheira Hum. de um homem que documentalmente permanecia casado. Ou seja, ele se casou, o casamento dele datava de 30, 40 anos antes. Por problema de patrimônio, nunca foi realizado o divórcio. E ele, quando a mãe, eu me recordo, digamos, a data foi quando a mãe faleceu. Ele passou a viver com a companheira Uhum, com quem ele teve um filho. Ele certo. não tinha filhos do primeiro casamento. Ele teve apenas com a companheira um único filho. E esse caso foi emblemático, porque até questão de concurso público foi o que aconteceu. Uma infelicidade enorme, doutor Paulo. O pai estava com um único filho em viagem a Uhum. trabalho no interior de Minas e se acidentaram, morreram ambos. Só que com uma diferença de poucos minutos entre o pai e o filho. O pai teve morte instantânea, o filho não. Doutor, pode imaginar a confusão que foi esse processo? Nossa. Ou seja, no momento em que houve o falecimento do pai, quem herdou? O filho. A parte dos filhos da herança, não Uhum. a meação. A meação da primeira esposa seria Ô, Cris, respeitada. organiza a tela aí, só um minutinho, Flávio. Você pode repetir de novo essa parte? Claro, então, o que aconteceu? Pai e filho estavam em viagem quando sofreram um acidente. O pai teve morte instantânea e o filho morreu 10, 15 minutos após. Só o que aconteceu, conforme a morte do pai ocorreu, quem herdou todo o patrimônio foi o filho. E o filho Uhum. era o filho da companheira. Então imagine que o filho morreu 10 minutos após, ficou um litígio entre a esposa documental e a companheira que tinha perdido o seu único filho e o seu companheiro. Então veja, não havia na época a ideia de se fazer esse planejamento. Se esse planejamento tivesse sido feito, Uhum. as partes teriam maior tranquilidade e proteção, doutor Paulo. Muito bom, minha amiga Flávia Manzano, doutora em Direito de Família. Direito de família. Doutora, e para as pessoas saber mais, qual o caminho que elas têm que seguir? Você tem um Instagram, uma rede social? Eu tenho Instagram, que é flaviamanzano.adv, é um primeiro caminho. Lá nós temos o nosso site do escritório e o canal para fazer contato. Estamos à disposição para Sim. servi-los. E você tem um curso, uma mentoria que você pode estar ajudando essas famílias? Nós também temos essa mentoria, nós temos uma mentoria breve, que é para tirar essas dúvidas iniciais, esses esclarecimentos, Uhum. também estamos à disposição.
pode procurar lá na nossa bio. Muito bom, minha amiga. E você quer passar uma última mensagem para as pessoas? Eu gostaria de deixar a seguinte mensagem: não existe nada mais importante do que a paz familiar. Não existe nada mais importante para a nossa estabilidade emocional que uma família bem constituída. E isso implica em proteger, em cuidar, em respeitar os direitos de cada um e não deixar no improviso. O improviso muitas vezes traz muitas dores de cabeça. Obrigado pela sua presença Eu que aqui, sua agradeço. participação e o transbordo. É um Eu assunto agradeço. muito importante esse seu. Vou Fico, reforçar. fico à disposição, doutor. Esse é mais um podcast com essa convidada especial, Flávia Manzano. Tá? Segue as redes sociais dela, entra nos cursos dela lá, na mentoria. Eu tô até interessado nesse seu curso aí. Porque meu pai divorciou, passo como um bom brasileiro, cometeu vários erros e na hora da morte enfrentamos vários desafios, né? Então eu vivi na pele isso aí, eu sei como funciona. Então, seguro de vida é algo também que as pessoas não fazem porque acham que vão morrer no dia seguinte. Então, faça seu planejamento sucessório, busque um profissional. A Flávia está à disposição para estar ajudando você, que pensa em se planejar, pensa em crescer e pensa deixar um legado acima de tudo. Né, minha amiga? Foi um prazer, doutor. Fico à disposição e espero que as famílias estejam muito mais organizadas e deixando legados e não improvisos ou problemas. Parabéns. Obrigada, Esse é doutor. mais um podcast, mais um tema relevante. Então, curta, comenta, compartilha, deixa suas dúvidas nos comentários que a gente refaz aí novos temas para você. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima.